Ben é um publicitário que aposta com o chefe que faz qualquer mulher se apaixonar por ele em 10 dias. Se conseguir, será o responsável por uma cobiçada campanha de diamantes. Andy é uma jornalista que, por causa de uma matéria, está decidida a infernizar a vida de qualquer homem que se aproximar. Os dois se conhecem em um bar e escolhem um ao outro como alvo dos seus planos totalmente opostos. Esse é Como Perder um Homem em 10 Dias. No nosso podcast, isso dava um filme. Eu sou a Luísa Coelho. Essa é minha companheira, Aline Calai. E esse filme, Aline, olha, é um clássico, né? Gente, tu leu a sinopse agora, tu vai me lembrando o quanto eu amo esse filme. Ele é maravilhoso. Meu Deus do céu. Ele é engraçado e tem todos os estereótipos que a gente quer abordar hoje aqui, porque ele é cheio de referência boa, assim, muito assunto mesmo pra gente falar. Muito assunto. Pro episódio de hoje, a gente trouxe um comeback aqui, né? Que é a Maria, educadora sexual. Já veio aqui, já falou pra caramba, a gente já conheceu ela, já amou ela e agora ela teve que voltar pra ensinar a gente a perder um homem em 10 dias. Maria, a gente precisa de um homem, aquelas. Por que a gente precisa segurar um homem, né? Por que a gente não pode... Beleza, perdi, próximo. A gente poderia ter uma relação mais tranquila com as nossas conquistas, com os nossos amores, se a gente fosse capaz de entender um pouco melhor o papel de um relacionamento na nossa vida. A grande questão, eu acho que seja que nós mulheres, muitas vezes a gente é ensinada a procurar sempre um parceiro de vida, porque a nossa vida só vai ser completa quando a gente tiver todos esses papéis cumpridos. E esses papéis precisam necessariamente de um homem, que geralmente vai ser um homem provedor, vai ser um pai de família. Então, muitas vezes, as mulheres, nessa ânsia de preencher os papéis das vidas delas, assim, elas procuram e não se permitem sofrer, não se permitem sair de relacionamentos que já são fracassados, de relacionamentos que fazem mal a elas. Quantas mulheres eu conheço que se submeteram a coisas terríveis pelo bem daquela manutenção, pelo bem daquele relacionamento que, na verdade, deveria ter acabado já. Que era melhor se tivesse perdido mesmo. Exatamente. Que não é nem necessariamente um perder, né? Porque se livrar, livramento. Livramento de Deus. Um livramento. Quem nunca, né? Eu tenho muita essa coisa que explodiu minha cabeça, assim, de pensar na validação. Por que a gente tá sempre procurando uma validação externa e, assim... 99% das vezes é de um homem, né? E quando a gente tenta se livrar disso, é difícil se livrar disso, porque é uma coisa muito... né? Tu nasce... É cultural. Envolvido tá ali. Nesse conceito de eu preciso que alguém diga que eu sou legal. Eu preciso que alguém diga que eu sou bonita. Eu preciso que alguém diga que eu sou inteligente. Suficiente. Exatamente. E eu preciso que alguém me escolha. Né? Eu não tenho o poder de eu escolher. Eu preciso que alguém me escolha, que alguém me queira. Né? Então... Quando eu percebi isso, foi muito uma mudança pra mim, assim, de, tipo, continuar fazendo a mesma coisa, mas pelo menos ter consciência. Saber por que eu tô fazendo aquilo. Continuar fazendo a mesma coisa. Parei de pegar uns boy lixo. Não parei, mas pelo menos tive consciência, né? Não, mas agora eu tô bem melhor. Agora eu tô... Já tô em outra fase, assim. Mas, pra mim, foi muito doido isso, de pensar o quanto a gente acha que precisa segurar um cara. E as pessoas fazem coisas, como tu falou, absurdas pra segurar um cara, né? Segurar um relacionamento, né? Sim. A personagem da Kate Hudson no filme, ela tá tentando ali... ele tá apostando, né, que vai fazer ela se apaixonar. E ela está apostando, está querendo provar que é assim que se perde um homem, né? Pra ela escrever um artigo. E ela faz umas coisas ali, ela tem umas atitudes que são muito clássicas de mulheres que são consideradas, tipo, não, sabe? Sim. E como tu falou ali dos estereótipos, né? Que isso tá muito forte no filme. E aí ela faz coisas tipo... vira mãe do cara. Cuida dele. Dá um apelido pro... membro do cara. Um apelido fofinho, né? Que os caras não gostam. Só que o que eu acho, tipo, no filme, assim, o que me pega ali... Eu acho que o filme, no final das contas, ele tem uma lição legal, tá?
assim, ó, né, salvem muitas exceções que tem no filme, mas ele tem uma lição legal. Que é o seguinte, ele tem que ficar com ela porque ele precisa provar que ela vai se apaixonar por ele. Então, Sim. né, numa situação normal da vida, o primeiro dia ele já tinha mandado ela ir, né? Aham. E ela também, se fosse esperta, né? Nossa, com certeza. Mas assim, ali a lição que eu acho legal, que eu acho, né, fofa, que eu acho, tipo, vamos tentar pegar essa no filme, ele se apaixonou pela essência dela. Ela era ali aquele personagem doido, a personagem estava interpretando um personagem. Uhum. Só que quando apareceu a essência dela, ele se apaixonou. É, que eu acho que ali tem muito a coisa do exagero, né? O estereótipo tá ali Escrachado, no né? escrachado mesmo, né? Então, eu acho que tem referências do tipo, ela ser muito maternal com ele, digamos assim, logo de início. Ela se meio que se meter... mudar pra casa dele, deixar a casa dele Vai levando feminina. as coisas. emocionadíssima, Uhum, assim, com ele, né? E tipo, nossa, homens, nossa, emoções, vou fugir, né? E aí, tem essas coisas muito exageradas, mas que se a gente der uma amenizada... São coisas que seriam naturais pra uma vida a dois, né? Não maternar o seu companheiro, mas você tá ali contribuindo com a vida daquela pessoa, né? Fazendo parte da vida da pessoa, tomando um espaço na vida da pessoa, deixando claro que esse espaço não pode ser tomado à força, ele tem que ser cedido, ele tem que ser conquistado passo a o personagem passo. do Matthew McConaughey cedeu, né? Porque ele Sim. foi, né? Ele foi aceitando tudo que Ele ela precisava, fazia. né? Ele precisava, Tem a cena muito boa dela botando as plantas, assim, né? A planta samambaia dele, do amor, ela dá a samambaia do amor pra ele. E tem uma cachorra também, né? Ela compra uma cachorra pra ele, assim, que é meio insuportável. E casa em tudo. É a família Isso é muito deles. bom. Ela ultrapassa diversos limites, de fato, né? Sim. Mas eu acho que a grande questão é a gente entender que existem espaços pra tudo na nossa vida e a gente pode estar conquistando isso de uma forma saudável. A gente tem que entender, sentimentos fazem parte da nossa vida, né? Por que você ter uma mulher que sabe dizer pra você que tá afim de você, que quer alguma coisa contigo, por que isso é uma ameaça à sua masculinidade? Muitos homens se sentem inseguros em relação a mulheres que tomam atitude de fato. Porque a gente tem uma questão antiquíssima de que esse papel do feminino deve ser resguardado a um papel de subserviência, né? Um papel ali de acolhimento embaixo, assim, ela pode ser mãe, ela pode cuidar, ela pode ser enfermeira, mas ela não pode ser a chefe. Ela não pode ser a chefe do lar, principalmente, né? O cara tem que estar ocupando esse espaço. Então, quando a mulher vai lá e reivindica esse espaço, determinando a ordem das coisas, determinando como as coisas vão acontecer, isso acaba sendo, como tá no filme, uma ameaça gigantesca à masculinidade dele. E a gente percebe diversos momentos no filme a ameaça à masculinidade dele. Então, o apelido fofinho que ela dá pro membro dele, o cachorro, a coisa de frufru na cama, os cremezinhos dela no banheiro, tudo isso acaba sendo uma ameaça à masculinidade dele, né? A gente tem que trazer a Maria toda semana, Eu sério. Porque ela acho. fica falando, a gente fica aqui, ó. Aham. Mas eu acho que é muito isso. Mostra o quanto é frágil também, né? Esse cara que, tipo... Opa, Não, e é muito engraçado, assim, uma coisa que a gente vê no filme, né? Que ela sabe exatamente o que ela não deve fazer Claro, pro porque... cara fugir. Justamente, porque Se a gente parar pra pensar, é muito doido E não isso. é assim, aquele cara. Ela não conheceu aquele cara e sabe o que Não. aquele cara Ela já gosta, o que chegou ele com não tudo gosta. pronto. São coisas genéricas Coisas que funcionam pra genéricas todos os homens. Que a gente engloba Pra como supostamente todos os homens, coisas né? da masculinidade e coisas que são opostas ao feminino, né? Que, Sim. tipo assim, o que é do feminino a gente não quer. Tipo, falar fofinho, a gente não quer. A vozinha, né? A Tem uma vozinha. Ai, decorar a casa, a gente... Ai, não, isso aí homens não querem. Ai, tá junto no rolê com ele, com os amigos. Não, homens não querem, né? Então... Sabe o que eu tava pensando uma coisa? Imagina, vocês já pensaram se na época desse filme existisse o conceito de coach de relacionamento? Nossa. Teve o hit. Teve Teve o o hit. A gente se dizia conselheiro amoroso. que é Graças a Deus, diferente, né? Porque se botasse coach ali, já ninguém ia ver o filme, né? Porque quando a gente Imagina. fala de amor, 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 é uma coisa, né? Mas quando você... Porque o coach de relacionamento, assim, Deus me livre qualquer preconceito, tá? Mas assim, ele tá te ensinando a ter um relacionamento, né? Um relacionamento. É um modelo específico. É um modelo específico, né? Eu acho... Mas, enfim, é só um parênteses que eu quis abrir, assim, porque me veio nela. Ela veio com a cartilha de como não
de como o cara fugir dela, imagina se fosse uma outra época. Tá, mas eu quero saber de vocês. Eu quero saber se vocês já perderam um homem em 10 dias, o que que fez os caras correr de vocês? Tem o negócio de se apaixonar por ficante, né? Eu acho que é Tá essa aí, ó, grande emocionada. questão que também todo mundo fala na internet. Você não pode sofrer o luto do ficante, porque vocês não eram nada, né? Mas depende também. Eu tenho uma questão com isso, tá? Até esses dias eu conversei com uma Vamos amiga. questões. Eu conversei com uma amiga minha que ela fica com um menino e, tipo, eles se amam, assim. Mas eles só ficam. Eles não têm um relacionamento. Porque ambos não querem. Ela meio que queria, né? O problema Entendo. tá aí, o problema tá aí. Mas assim, ó, se fosse uma coisa que os dois tivessem bem com aquilo, confortáveis naquela situação, não tem por que dizer que tu não tem nada com aquela pessoa. Poxa, tu tem um relacionamento? Só não é um relacionamento tradicional, né? Ali, sei lá, monogâmico, fechado e... Enfim, Claro. mas é outro tipo de relacionamento. Mas né? acho que se depende tem. do relacionamento. O luto, assim, mais ou menos, maior ou menor, ele depende do relacionamento que você teve com a pessoa, né? Mesmo que tu nunca tenha Sim. assumido nada, você pode ter tido uma coisa Nossa, eu já profunda. tive lutos de relacionamentos que nem existiram, que eu não cheguei a beijar a pessoa. Essa é a questão. Entende? Poxa. E tem- é. Tá tudo aqui dentro. e Essa às é a vezes, questão. E às vezes tu fica, né, com a pessoa, tem, né, uma amizade, uma relação ali, e quando acaba tá tudo tranquilo, não tem nem grandes emoções, assim, né? Mas eu acho que o problema do que eu tava falando antes é quando uma das pessoas não tá feliz com aquilo. Eu acho que as duas pessoas têm que estar de acordo e tem que estar bom pra todo mundo. Se não tiver bom pra alguém, já tem algum problema, né? Como a gente falou no início, que nós mulheres, a gente busca esse papel dos homens na nossa vida, quando a gente percebe até a construção da personagem da amiga dela, que trabalha com ela na redação, que elas vão socorrer a menina porque ela tá sempre na bad de algum relacionamento. Ela tá sempre ali se ferrando porque é algum perrengue. E é justamente isso. Ela fantasia um relacionamento que ainda não existe. E antes dele começar a existir, o cara pula fora. Porque ela é completamente pegajosa, ela liga pra ele de madrugada, ela fala assim, nossa, a gente fez amor, mas a gente se ama e eu chorei. E eu chorei. A primeira vez que os dois dormiram juntos, ela chorou de emoção, porque aquele era o amor da vida dela. Então eu acho que tem essa questão da gente estar sempre se jogando a win em todas as nossas ficadas, porque a gente tá sempre tão interessada na possibilidade de um relacionamento e aquela pessoa que tá ali na esquina é sempre tão proeminente, é sempre uma aposta tão certeira, que quando a gente percebe que não deu certo, ou quando a pessoa percebe que ela não quer a gente, frustra demais, 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 porque você já fantasiou como é que vai ser o nome dos seus filhos. Então essa que é a grande questão da gente se apaixonar por ficante até sem ter ficado com a pessoa. Porque a gente já construiu uma narrativa na nossa cabeça que não corresponde à realidade. E quando a gente dá de cara com a realidade, aí frustra. Aí frustra. É muito doido isso, né? Porque eu acho que existem os dois lados, assim. Às vezes, você constrói uma coisa na tua cabeça baseado em palavras e atitudes do outro, né? Às vezes não, às vezes é como a menina do filme que realmente estava só tudo na cabeça dela. E aí a gente volta para aquela coisa da responsabilidade emocional, né? Que a gente já falou aqui várias vezes. E aí o luto é por quê? Por causa de uma coisa que você fez na tua cabeça ou por causa de uma coisa que o outro te fez pensar que de fato existia? Nossa, porque o que É tem bem de comum. cara... Vou te dizer, o que tem de cara que no primeiro encontro, assim, nas primeiras semanas, fala coisas lindas, maravilhosas, né? Faz todo o romancinho ali, que é o quê? O que ele acha que a pessoa quer ouvir, né? O que ele acha que ele precisa fazer pra conquistar. Ele faz o papel do Matthew. Exato, ele faz todo... Nossa, promete 1000 coisas. E daí, depois, não é nada Às daquilo. vezes- ou não, e às some, vezes- ou assim... Até Do queria, nada. mas desistiu. Até queria, mas desistiu. Mas aí, tipo, poxa, precisava. Precisava. Não, esse desgaste. Precisava esse desgaste. Porque se é a mulher fazendo isso, nossa, é a que Manipuladora. afasta o cara, né? É a que Mas- afasta o cara. Mas se é o cara fazendo isso, vai atrair a mulher, né? Mas já aconteceu alguma vez, assim, de vocês ficarem com uma pessoa, sei lá, 1, 2 vezes, e vocês falarem, putz, que massa, essa conexão é incrível, assim, que demais. Só que daí você tem que dar uma seguradinha, porque se você falar qualquer coisa, se você se emocionar, você acha que o cara vai fugir. Eu falei pro meu namorado, antes dele ser meu namorado, que eu tava apaixonada por ele. E ele falou que ele não tava apaixonado por mim, né?
A gente teve esse momento, né? De eu falar que eu tava apaixonada, ele falou, eu gosto Ainda muito não. de ti, mas eu não tô. E aí eu queria morrer, né? Eu queria me enfiar embaixo da cama. Falando em relação a isso, me veio o gancho do que eu sempre digo pra todo mundo. Quanto mais diálogo tiver, melhor. Porque, por exemplo, vamos supor que tu, naquele momento, tu estavas apaixonado e aí tu falou. Porque tu estava sentindo aquilo. E é verdadeiro. Eu acho que sempre é útil a gente usar a sinceridade pra falar sobre os nossos sentimentos. Mas, se naquele momento ele não tivesse dito que gosta muito de ti e tivesse dito, putz, Lu, na verdade eu tô indisponível. Na verdade, tu é maravilhosa, mas eu não estou pronto para um relacionamento. Olha quanto tempo que isso teria te poupado até o momento que ele ia escolher ter a coragem para te dizer isso. E terminar contigo, ou começar a ficar com outra pessoa e tu descobrir, por exemplo. Ou, tipo, tu querer alguma coisa a mais e, tipo, quando é que a gente vai dar o próximo passo? Ele dizer, não, na verdade, eu não vou fazer isso. É algo que eu acho que sempre é produtivo a gente fazer o quanto antes, desde que seja verdadeiro. Não, e tá como uma pessoa que eu acho que, assim, se relacionar com as pessoas só vale a pena se for assim, sabe? Tu podendo falar o que tu sente, tu podendo expor o que tu tá sentindo, o que tu quer, né? Sem medo, ai, a outra pessoa não vai me querer se eu falar isso. Poxa, então não vale, não vale a pena estar com aquela pessoa, mas né? a gente é meio que ensinada, né? Que você precisa segurar as emoções, deixa ele falar primeiro, deixa, sabe? A gente é muito ensinada a isso, assim. Eu nunca fui essa pessoa de segurar. Nunca fui. Eu sempre fui assim, ó. Eu sempre tentei ser o mais honesta possível em relação ao que eu sentia, sabe? Se às vezes não surgia, sei lá, eu tava ficando com alguém ali na terceira, quarta vez, nem surgia a oportunidade que às vezes surge de você falar de sentimento, eu cavava essa oportunidade assim para tentar para tentar entender qual é a da pessoa, porque às vezes a pessoa tá sentindo e ela não quer falar. Então, eu tentava cavar ali e criar essa oportunidade de deixar o outro falar, de tentar entender. Pra isso, assim, pra gente ser prática, não levar pra frente uma coisa que talvez não vá, sabe? E aí, é isso. Tu poupa tempo, tu poupa sofrimento, sabe? Sim. Então, eu sempre fui essa pessoa. Eu sempre falei, assim, eu tive zero problema com isso. Mas quando eu falo isso pras pessoas, tipo assim, sei lá, quando eu tava solteira, eu tava ficando com fulano, e aí ontem falei isso pra ele. Tipo, vou contar pra uma amiga, você é doida? Por que você falou isso pra ele? Não, deixa ele falar primeiro, deixa eu... Gente, mas se eu tava... A coisa do joguinho, né, que é muito chato. Eu acho muito chato. E eu acho muito doido que tem muita gente construindo essa narrativa atualmente na internet. Sim. Dizendo que a gente deve... o que chamam de arquétipos, né? Aí tem o arquétipo masculino e o feminino. Eu acho que pode existir, assim, uma energia que a pessoa tem uma predisposição, mas, cara, não tem esse engessamento. Como tu falou, Aline, tu sempre foi essa pessoa que fala. Aí, assim, não, porque eu fiz o coach com a fulaninha, então agora eu não vou mais falar, eu vou deixar que ele sempre tome a iniciativa. Aí tu vai te enterrar, sabe? A tua essência, quem que tu é. De verdade, vai ser o oposto do filme, que no filme ela conseguia, em alguns momentos, mesmo sem querer, ela demonstrava quem que ela realmente era, né, naquele momento de descontração, ela mostrava quem ela era, mas aí tu vai ficar sempre se enterrando, qual que é a finalidade? Tu vai viver quanto tempo fazendo isso? Porque em algum momento tu não vai conseguir mais, não vai tolerar, porque tu... E a pior coisa é você ficar preso num personagem, né, igual a personagem do filme tava presa num personagem e ela não aguentou isso. E aí, foi 10 dias. Foi só 10 dias. E nossa, foram só 10 dias. E é muito sério isso que tu falou, assim. É muito sério o que tu vê de conteúdo de pessoas dando receitas e falando como tu deve se comportar. E falando disso, especialmente, que me dá muita indignação, assim. Do arquétipo, da energia masculina, da energia feminina. Porque a gente volta lá pra 1920, né? Basicamente, assim. As pessoas querem ser muito... a gente é muito moderno, espiritualizado e blá, blá, blá. E, na verdade, não. Tá só sendo conservador. Completamente conservador. Colocando colocando a gente nesses mesmos papéis de gênero. Uma cartilha pra conseguir um relacionamento igual se fazia nos filmes da Jane Austen. Que você tem que aprender a tocar piano, a bordar, a falar uma segunda língua. Ser uma mulher de valores. Ser uma mulher... Né?
Exatamente. É isso. Aí tu tem que ser uma mulher valorosa, tu tem que ser uma mulher que determina aquelas coisas ali. Como? Sendo que os seus valores são seus, né? Você já nasce com seus valores, né? E que tipo de homem você vai atrair fazendo isso? Esse é o meu ponto. Você é uma pessoa autêntica ou você é uma cópia imitada de inúmeras outras pessoas? Você quer ser uma pessoa igual a tantas outras? Se você quer ser uma pessoa igual a todas as outras, vai lá, faz isso. Porque esses homens que gostam de mulheres iguais, vai funcionar com eles. Mas se você quer ser você mesma, se você quer ser autêntica, se você quer se respeitar e se você quer um parceiro que também seja autêntico, essa receita não vai funcionar. Vai estar fadada ao fracasso. Porque essa receita é uma receita generalista. É genérico. E que é prejudicial pra um só dos lados, né? Assim, no sentido de, tipo, quem que precisa caber nessa caixinha, né? É sempre a gente. Só tem uma pessoa se esforçando ali, né? Só tem uma pessoa se esforçando. A outra tá só recebendo. Porque ela tá recebendo uma pessoa, um personagem. Pra quem tá no Spotify, eu tô fazendo um aspas ali. Incrível, né? Porque basicamente você tá aprendendo a ser uma pessoa perfeita, né? Aos olhos, né, do homem, no caso. É. Perfeita pra quem, né? Funciona pra quem? Valores. Funciona pra quem? São isso. aqueles valores. E quando essa narrativa encontra a nossa necessidade, que a gente nasce tendo, né? A gente cresce tendo essa necessidade também, muito entre aspas, que é a coisa da gente precisa de um homem tanto quanto um peixe precisa de uma bicicleta. Encontra essa necessidade de, tipo, eu preciso de um namorado, eu preciso de um marido, é muito perigoso. Porque a chance de tu estar infeliz e de tu tá entrando num relacionamento abusivo, num relacionamento violento, é muito grande. Com certeza. É o que a gente falou sobre como a gente é criada para buscar esses papéis para serem preenchidos. Se a gente tivesse mais narrativas de mulheres independentes, que são felizes, que são fortes, que desenvolveram uma boa carreira, que têm a vida dos sonhos, né? Se você constrói a narrativa de que a vida dos sonhos pode ser você ser CEO de uma empresa, pode ser você criar seus filhos sozinha, pode ser você não ter filhos, pode ser você se dedicar aos seus projetos pessoais. Nossa, ela tem a vida dos sonhos. Ela viaja para o Nepal todo ano, ela ajuda as criancinhas não sei aonde, ela tem uma ONG, ela é dona de uma empresa, ela faz tudo. E ela faz tudo sozinha. Se a gente tivesse essas narrativas que as crianças assimilassem aquilo como algo positivo, seria mais possível a gente ter essa emancipação de uma figura para nos complementar. Como tudo que a gente recebe sempre é voltado para a princesa que vai lá e recebe o beijo e ele desperta ela para a vida. Quando é... Cara, Branca de Neve é muito estranho. A Bela Adormecida também é muito estranho. Que tem 7 anões ali, né? Uma coisa meio esquisita mesmo. Diversas histórias são muito estranhas. Com a história da Branca de Neve, né? Pelo amor de Deus. Muito. E a gente assimila aquilo como normal. Que o homem tem que fazer aquilo. Também. Ai, gente, desculpa. Não era pra ir pra esse rumo. Muito bom. Ai, não tem jeito, eu sempre atraio. Olha, agora eu tô me perdendo. Imagens na cabeça agora da Branca de Neve com 7 anões. Mas eu acho, Maria, tu não acha que tá mudando um pouco isso, que tá melhorando um pouco? Eu acho que depende de com quem tu convive, dos espaços que tu, né, tá circulando, de como é a tua família, de como são teus amigos, de como são as tuas amigas, principalmente as mulheres que tu tem como referência, as pessoas que tu segue, né? Eu acho que depende muito disso, claro. Porque tem ainda círculos muito fechados, assim, pessoas que têm aquela coisa da tradição ainda e vem a família tradicional brasileira ali como única forma de tu ser feliz, né? Casar, ter filhos e É só e aquilo que é possível. É só essa vida concordo. feliz possível. E quando a gente tem mais referências, como tu disse, é bem libertador. Mas não é todo mundo que tá circulando nesses espaços, apesar da gente estar evoluindo nisso, eu acho. Assim, pelo menos as pessoas que eu sigo, que eu tenho como referência, já estão muito mais nesse sentido, né? Do que Com certeza. de outro jeito. Eu concordo que seja um movimento que está sendo construído,
né? As pessoas estão mudando como elas veem o mundo porque muita gente já entendeu que esse modelo é fracassado. Então, essas pessoas que a gente segue, essas conversas que a gente trava com as nossas amizades, as pessoas que estão à nossa volta, a gente tá construindo isso como realidade. Mas como tu falou, são nichos, né? São bolhas. E da mesma forma existem as outras. O que eu acho que está sendo alterado agora é a questão midiática. Porque, querendo ou não, a gente pensa que a informação ela é pulverizada. A gente cria aquelas questões que estão dentro da nossa bolha, né? Os valores que os pais ensinam para os filhos, as amizades que são fortalecidas, os vínculos que vão sendo criados na infância, na adolescência. Mas, para além disso, a gente sempre tem a influência externa. E essa influência externa já mudou muito. Quando a gente vê o momento que o filme foi feito, o papel que a gente tinha, por exemplo, em relação aos Estados Unidos como fonte de estilo, de lifestyle, McDonald's, fast food, super trabalhos, enfim, movimento da vida caótica, era muito moda naquele momento, nos anos 90, porque a gente só tinha filmes dos Estados Unidos. A gente não conseguia nem ligar para um parente que tivesse em outro país, por exemplo, porque era caríssimo. Hoje, com a internet, a gente tem, como é que fala? Kawaii, sabe? É kawaii que não é kawaii? Aquelas pessoas que adoram coisas japonesas e orientais. Né? Tem... Kawaii é uma rede Kawaii social. é uma rede social, mas tem as pessoas que são os K-popers. Eu sei o que você tá falando, mas... os K-popers é quem gosta de banda dessa tendência, que é o Backstreet Boys coreano. Já existe Backstreet Boy coreano, tipo, essa é a diferença. Hoje a gente tem mais focos de informação diferentes do que a gente tinha. Então não existe mais uma hegemonia cultural que a gente segue, né? A gente não tem mais só a revista Caras pra saber o que a princesa Diana tá vestindo. Hoje a gente tem muitas influencers. Tem as micro-influencers, tem as ultra-influencers, tem as uber-influencers, tem todo mundo. E aí a gente consegue escolher um pouco mais, tem mais opções de que a gente vai se alimentar a nossa cultura. E nesse sentido, eu acho que tem sido muito legal. E as empresas também estão percebendo isso como uma tendência. Então aí a gente vai mudando a lógica de mercado, inclusive. Porque aí eles falam, uma coleção a gênero, por exemplo. Ainda é fast fashion. A lógica ainda é a mesma. Os empresários ainda são a mesma. O dinheiro que eles recebem ainda é o mesmo. A forma como eles produzem aquilo ainda é a mesma. Mas as pessoas já têm a vitrine, né? Pessoas diferentes, roupas a gênero, corpos diferentes, rostos diferentes, biotipos diferentes, cabelos diferentes. Então, tá sendo feita uma alteração que eu acho que daqui a pouco vai render bons frutos. Bons frutos mesmo. O capitalismo, ele se apropria mesmo, né? Dos discursos que vêm aí pra continuar vendendo, né? Porque não dá pra ficar lá atrás, né? Tem que fazer vender agora. Que agora e pra próxima geração, então, esses discursos são apropriados e é a mesma jaqueta, só que agora tem um arco-íris, entendeu? E aí pronto. E segue o baile, né? Mas é melhor, eu sempre penso que é isso, assim, a gente vê uma marca que, sei lá, assim, sendo bem, usando um exemplo bem genérico, a marca sempre foi de usar modelos de 1,75 m, sequíssimas, e a marca fazia isso. Aí, de repente, ela vê que ela vai ficar pra trás se ela continuar assim, e aí ela vai lá e coloca três modelos com 3 tipos de corpos completamente diferentes. Ok, fez isso pra entrar, né, nessa tendência, pra ganhar mais dinheiro, pra posar de empresa pra frentex e tal. Mas é melhor do que se não fizesse, Não, né? com certeza. Não, a representatividade é muito importante, né? Pô, tu vê os videozinhos das criancinhas vendo a Pequena Sereia, como vai ser a Pequena Sereia. Poxa, sabe, se vendo ali... É isso, essa semana saiu uma Barbie que é... Down. Que é down, e aí, nossa, tu vê, né, como é importante isso, como é importante ter possibilidades, né? A gente vê pessoas reais, a gente vê... se vê ali, né, nos produtos, na indústria, E que era uma coisa que a gente não tinha quando era criança, né? Sim. Eu lembro que eu tinha 5 anos quando eu ganhei a minha primeira Barbie. E a minha primeira Barbie era morena. E quando a Barbie... Gente, ela era maravilhosa, mas ela... Mas era Barbie mesmo ou era amiga da Barbie? Era Barbie mesmo, só que ela tinha cabelo castanho. E aí, quando... Eu não sei porque minha mãe escolheu aquela boneca, não fui eu que escolhi. Eu não sei porque minha mãe escolheu aquela. Mas quando ela chegou pra mim, e eu fui abrir, né? Eu pensei, mas a Barbie é loira? Por quê? Sabe? E eu me sentia, sério assim, eu me sentia muito deslocada porque a minha Barbie tinha cabelo castanho. Pra mim aquilo não tava certo. E aí a gente vê num mundo de hoje que
você pode se ver na boneca, porque a gente cresceu com a Barbie achando que bonito era ser magra, alta, peituda e loira, né? Era aquele modelo. Era aquele modelo. E hoje em dia não, né? Ainda tem muito o que mudar, mas as meninas de hoje, elas já têm muito mais possibilidade de ver uma pequena sereia negra, por exemplo. Mas eu ainda acho que, assim... Ai, vai numa baladinha, né? Quem que tu vai encontrar lá? Quem que tu vai... As meninas... Gente, ao mesmo tempo que existe esse movimento, existe um outro movimento que agora tá voltando à ultramagreza como uma questão de moda, e as pessoas estão fazendo harmonização facial e, tipo assim, sai do Big Brother 2 dias depois já tá completamente diferente, sabe? Então, assim, essas duas coisas estão convivendo juntas, eu acho. Só que quando você pensa que antigamente não tinha nem essa outra coisa, né? outra, sabe? Sim. A gente tá nos primeiros passos ainda. Eu acho que é muito isso. A gente tá nos primeiros passos. Mas esse negócio da pequena sereia negra, pra mim, é uma coisa que, gente, tipo... E as pessoas estão indignadas. Eu vejo muita gente indignada porque a pequena sereia é ruiva. Gente, Nossa! sereias nem existem. Exatamente. Pra Alguém tem que falar. Sabe? Pra começo de história. Então, assim, eu acho que os primeiros passos, mas é o começo de uma mudança. Eu acho, nossa, gente, assim, Ai, mas eu ainda me pego pensando nessas coisas, assim, tipo, não gosto do meu peito, não gosto do meu peito. Mas por que eu não gosto do meu peito? O que eu quero fazer pra mudar meu peito? Ou não gosto do meu cabelo do jeito que tá, não tá legal. Será que eu aliso de novo? Sabe, não tô me acostumando com ele cacheado. Será que eu aliso de novo? Mas por que eu não tô me acostumando? Será que eu não gosto mesmo? Ou é porque quando eu aliso, eu vejo que as pessoas me elogiam? Quando eu aliso, tem a validação. eu me acho mais arrumada. Eu acho que, sabe? Eu fico pensando sempre os motivos pelos quais eu quero mudar alguma coisa em mim. E é um pouco polêmico isso, mas porque as pessoas falam assim, não, mas eu tô fazendo isso não é por influência, é porque eu quero fazer. Mas da onde que veio esse eu quero fazer? Tudo é social. Os seres humanos são sociais, é um fato. Então toda a nossa construção, ela sempre vem de algum lugar. Porque se não viesse de algum lugar, se não viesse da nossa sociedade, das interações sociais que a gente seria um animal coletando frutinhas. É isso que a gente faz. A gente coleta frutas, come um negocinho. Estaria lá de boa na floresta, sabe? Sem se preocupar com o peito. Porque, tipo porque... o peito, tu só sente o peito quando ele dá leite. De fora isso, ele não existe pra outra coisa. Uhum. Então, assim, o seu corpo é onde você tá, é a sua morada. Não tem o que fazer com ele. Tudo que a gente faz sempre vai ser social. Sempre. Eu acho que tem graus diferentes de influência, né? De você se perceber de uma determinada forma e aquilo trazer um profundo sofrimento. Esse profundo sofrimento, algumas vezes, pode ser alterado diante de uma intervenção. Eu acho que não precisa ser um problema também. A gente não pode demonizar sempre que a pessoa vai fazer uma intervenção. Porque aquilo pode ser muito útil, né, para algumas pessoas que têm alguma simetria ou que passaram por um acidente, por exemplo, ou uma pessoa que não se suporta com aquela determinada característica. Então, para essas pessoas, eu acho que a gente precisa ter essa solução como um acolhimento também, né? De tipo, você tem que se amar no seu corpo, mas você não tem que entender que esse amor só vai vir da aprovação do outro. Você tem que construir isso de dentro para fora. E isso tem que ser cultivado por você, independentemente do que você vai ver, independentemente de como as pessoas te tratam. Entenda que você é singular, que você é única, único, que o seu corpo é você é o seu corpo, né? Mas isso é uma coisa que está se falando, graças a Deus, está se falando agora. Sim. Porque não era um assunto que gente, quando eu era adolescente, por exemplo, as revistas, né, a internet ainda era muito pouco difundida, então a gente, né, a nossa informação era revista Capricho, Toda Teen, Atrevida, essas revistas assim. E, gente, toda edição de cada uma delas vinha com uma dieta. Sempre Porque dieta. o te ajudar não é te ajudar a se aceitar como você é. O te ajudar é te ajudar a ser magra. A chegar no lugar certo. A chegar no lugar certo. Então, é isso, assim, o mundo hoje em dia tem muito que evoluir, mas, mano, se a gente parar pra pensar... A trajetória já foi bem longa, né? Já foi muito pior. Já foi muito pior. Mas a gente, claro, tem que continuar ali fazendo todo o esforço possível pra que
É uma coisa que eu ouvi sobre autoestima que eu gostei muito, assim, e que eu tento levar pra vida, é que a autoestima não é só sobre aparência física, né? Com certeza. É sobre a gente inteira. Então, assim, tem dias que eu tô me sentindo maravilhosa da aparência física. Só que eu fiz uma coisa que eu me senti burra, entendeu? Mas eu penso, tudo bem, eu sou burra, mas eu sou linda. Aí no outro dia, eu não tô me achando linda. Mas aí eu fui inteligente, ou fui legal com alguém, ou falei uma coisa engraçada, sabe? Então, assim, o que a gente pensa sobre a gente vem de vários lugares. E se a gente reduz isso só à aparência física, realmente, frustração aí vai é chegar. frustração atrás de frustração. Assim. Vai Olha chegar. que- Eu olha lembrei que- das revistas que tu falou, cara, e aí eu lembrei que eu li a revista Nova, que era a Cosmopolitan brasileira. A revista Nova, ela se prestava apenas a você ser uma boa mulher Na na cama cama. para o homem. A revista Gente. Nova era só isso. Quando E era você por para pra isso que eu pensar. adorava. Era só pra... Era só pra agradar o homem. Nossa, quem lesse a revista Nova jamais ia perder um homem em 10 dias, porque assim um chato. Era um chá atrás de chá, receita de chá, todas as edições. Era só receita de chá. Era todas as edições. E, cara, era muito doido, porque eu sempre fui a pessoa que era imã das conversas sobre relacionamento. Então, eu tinha uma casa que era muito acolhedora em assuntos polêmicos, a gente não tinha polêmica dentro de casa, então podia conversar sempre, tirar dúvidas, inclusive. Mas, para além disso, a minha mãe permitia que eu tivesse essas revistas. Porque naquele momento, a revista Nova era pra mim o que a Playboy era pra um menino. Era uma fonte de conhecimento. De abertura de mente. Só por curiosidade, tu tinha quantos anos, assim, quando você começou a ler a Nova? Eu acho que tinha uns 15. Ah, tu era bem novinha. Eu já comecei a ler a Nova, assim, eu fiz a transição da Capricho pra Nova. Eu chegava a ler as duas ao mesmo tempo, assim, mas eu já tinha uns 17, eu acho. Eu já tava mais... Mas aí eu percebi isso, que eu fui entendendo, porque a forma como era construída aqueles editoriais, elas eram tão assertivas, que era literalmente como perder um homem em 10 dias. Então, era exatamente quando eu vi Porque, na o verdade, filme, a premissa do filme é essa, né? É um Aquela beabá, revista é a né? É um Nova. artigo, né? aquela revista é o que era a Nova. Então, é tudo beabá, é sempre a lista, né? O to-do list. Então, Aham. eu vi aquilo e era assim, o que os leitores da Men's Health dizem sobre mulheres que são incríveis na cama. Aí eles botavam as fotos de homens maravilhosos, todos evidentemente brancos e sarados, por óbvio, né? A gente tava nos anos 2000. E aí o que eles diziam sobre as mulheres? Eu gosto de mulheres que são confiantes na cama, eu gosto de mulheres de que não têm vergonha de tá lá de luz acesa. Então eu gosto de mulheres que são propositivas, que vão lá e dizem o que elas querem fazer, mulheres que gostam de fetiches e lá. E ali eu fui construindo uma narrativa do que era certo sobre sexualidade. E eu percebi, e gente, eu tenho um pouco de vergonha de dizer isso. Eu demorei mais de 10 anos da minha vida sexualmente ativa pra perceber que o que eu desempenhava nas minhas atividades íntimas era muito mais sobre como agradar a outra pessoa do que me percebendo como agente, efetivamente. Mas isso- Assim, ó, eu quero ver a mulher que tem, assim, ó, mais do que 25 anos e nunca passou por isso. Nossa, Gente, mas assim, beirando os 100%. Se não é 100%. Se não é 100%, meu Deus, a É. pessoa veio de um ambiente, assim, se tu que veio de um ambiente que sexo não era tabu, uma pessoa assim, ó, é outro nível de evolução, sabe? É basicamente um mutante, assim, veio de uma família de mutantes, porque... Nossa, não, e a gente vê mulheres adultas e já, né, quase idosas, assim, ou até idosas que demoram esse tempo todo pra começar a pensar, né, que a relação não é sobre só agradar o outro, né? Porque é basicamente isso, a gente é ensinada a agradar o outro, né? Porque pra o que que segurar segura o um cara, homem? O que né? que segura um Exatamente. homem? Ser boa de cama? Sim, Senão, não, o quê? Ele isso vai... é muito clássico, né? Senão ele vai buscar fora? Esse Esse é muito O clássico. que ele não tem em casa, ele busca na rua. Nossa, e outro clássico também, que é péssimo, na verdade, é a coisa da gravidez, né? Tipo assim, engravidar pra segurar o cara, né? Querer fazer uma criança, gente, uma pessoa Gente, isso é horrível. com esse objetivo, né? Isso é horrível. Um pouco complicado, assim, né? Mas E quando é que vai dar certo? Tipo, se o relacionamento já tá uma merda, vai ter um filho e vai ficar tudo lindo. Nossa, é uma criança, Quem quase que não teve dá essa trabalho. ideia? Mas vocês, não sei, assim,
eu fico pensando, eu vejo isso como uma coisa muito antiga, assim, engravidar pra segurar. Porque hoje tu sabe que não vai segurar, sabe? Tipo, todo mundo sabe. Mas vocês fizeram uma cara de quem já viu isso acontecer recente. Não, Eu fiquei bem assustada. Não é muito raro. Eu acho que não é muito antigo também. E não é muito raro. Das pessoas. Porque tem isso de ter a ideia da família, né? Ele vai querer. De ser difícil se desvencilhar da família, né? O vínculo vai ser pra sempre. Exatamente. Querendo É ou não. bem doido. Querendo ou não. Que coisa, É um né? negócio que. E ao invés de procurar alguém que realmente queira ter uma família com você, né? É. Mas eu acho que a grande Desesperado. questão que a gente pode tirar isso para além da maternidade compulsória ou da maternidade feita para segurar homem, a grande virada de chave que eu tive depois desses 10 anos tentando agradar os outros foi perceber que eu era a autora do meu próprio prazer, que eu sou a dona e proprietária deste corpo e de como esse corpo se relaciona com os outros. Então, a partir disso, eu tive um insight tão grande e foi tão revolucionário pra mim que eu alterei completamente a forma como eu me relacionava com as pessoas, a questão da segurança, do diálogo e de todo o resto, que eu tenho isso como missão, falar sobre uma sexualidade positiva, né? A gente diz que é um movimento de sexual wellness, né? Do bem-estar sexual, mas na verdade isso já é uma realidade. O mercado também já entendeu isso como algo que faz parte da vida das pessoas. Cada vez mais a gente tem produtos destinados ao bem-estar sexual. E é uma questão que quando você cuida de si, da sua intimidade, você se respeita e você conhece o seu corpo. Quando você conhece o seu corpo, e aí eu falo dos toys para fazer essa investigação, assim, quando você sabe do que o seu corpo é capaz de fazer, a sua relação com qualquer homem vai a outro patamar. Homem, mulher, ou o que seja. Vai para outro patamar, porque você sabe do que você é capaz. Então você não deposita naquela pessoa a expectativa de um sexo de qualidade. Você sabe que você é capaz de ter orgasmos potentes e você leva isso para ser compartilhado com outra pessoa. Então outra pessoa ali tá estrelando o seu filme, que você é a protagonista. Então é sempre positivo. E ele é o protagonista dele, né? Do Exato. filme dele, exatamente. Cada um dá o seu melhor ali e vai ser um bombástico. Os sex ser toys é maravilhoso. tipo como perder um homem em 30 segundos, né? Basicamente isso. Não, mas brincadeira. Atualmente vai Eu acho, conquistar. Mas eu tu acho acha que é legal a coisa de ter como aliados, né? No prazer das duas pessoas. Exatamente. Enfim, não uma questão de ser Mas competitivo, vocês né? acham- Eliminar uma coisa não elimina a outra, mas Não. que a gente não precisa. Vocês acham que os homens, eles ainda se assustam com mulheres que são sexualmente bem resolvidas? Com certeza. Eu afirmo com propriedade. Com toda certeza. Com toda certeza. Nossa, gente, que tem. Mas é isso, é colocar a mulher tá saindo da caixinha do que é feminino, né? Do feminino tá Essa passividade. receber. a passividade, é receber. O homem que é forte, o homem que toma decisões, o homem que, né, tem a ação é do homem. A mulher não, a mulher é do cuidado, a mulher... Eu acho muito engraçado isso, né? Que o nosso papel é sempre de se ferrar, né? Assim, é uma coincidência que a energia... É uma coincidência que a energia feminina seja da passividade de aceitar e dizer sim, senhor, assim, né? E é muito engraçado, né? Agora tu fala assim, tá, a energia feminina é um negócio de aceitar, é do receber. E aí também... De cuidar. De cuidar. E aí também, por outro lado, é de quem tá fazendo todo o esforço, né? Segundo, né, o que tem sido dito por aí, você tem que receber e, ao mesmo tempo, você tem que fazer todo o esforço pra ser alguém, pra caber naquela caixinha, pra manter um relacionamento. Criar o enredo perfeito. Criar o enredo perfeito. Gente, que exaustivo, né? Meu cuidar da casa, né? Deus. Cuidar da casa, ser bonita, se cuidar, ter o cabelo bonito, as unhas feitas, a casa limpa, os filhos educados e ter o seu trabalho. Senão tu perde o cara, né? Senão tu perde o cara, né? Porque imagina, tu... Que faz nada. Que não faz nada, Que não faz existe, nada, que tem o trabalho dele. né? Né? Que, assim, e às vezes nem tem, né? Então, Não, assim... gente. Nesse modelo, eu torço pra que perca em 10 dias Gente, mesmo. Nossa. esse tipo de cara ninguém Eu tenho merece, uma, meu Deus do céu. eu tenho uma olha. amiga que me contou que ela era muito apaixonada por um cara e era assim, desesperada de, né, ficar com ele, precisava dele, amor e não sei o quê. E ela tava há 2 anos trabalhando todos os dias e fazia comida, limpava a casa, tipo, fazia todas as coisas. E o cara tava desempregado, ela saía de casa, ele ficava dormindo, ela voltava pra casa, ele tava jogando videogame.
E era isso, entendeu? A rotina era essa. E mesmo assim, ela não queria perder esse cara, entendeu? Por nada. Tipo assim, nossa, que sorte que eu tenho de estar com ele. Eu conheço Mas algumas esse, mulheres. esse relacionamento já terminou. Já terminou. E E não é como só, que foi a não é viradinha só de chave pela, dela, tu não é só sabe? pela questão financeira, de trabalho, enfim, mas é sobre, né? Sobre ter uma pessoa que divide coisas contigo, né? Que tem uma vida Mas compartilhada. a viradinha de chave dela, tu sabe como é que foi? Eu não sei, eu preciso perguntar isso, como que aconteceu isso, assim, mas eu sei que depois disso Vamos ela até trazer mudou. ela aqui. Ela até mudou de cidade e tal. Ah, não dá. É, porque decidiu. Não, ela mudou pra cá. Mudou pra cá. Ah. É. Dá. E mudou, assim, o que ela pensava sobre relacionamentos também, né? Enxergou que ali ela tava. Opa, como assim? Eu faço tudo e o cara não tá fazendo nada. E eu tô me esforçando aqui, dando o meu máximo e não tenho nada em retorno, sabe? E, tipo, o cara também era bem merda, assim, brigava um monte com ela, enfim, tinha um ciúme excessivo. Enfim, coisas bem ruins, né? E eu fiquei pensando sobre isso, assim, o quanto que tem mulher muito massa com uns caras bem merda, né? Mais ou menos. Bem mais ou menos, né? E é isso, e a tenho autoestima é tão alguns- grande. E a autoestima deles é tão grande que a gente acha, nossa, que sorte que eu tenho. Nossa, ele me quer, uau, né? Vou fazer Gente, tudo mas- que eu preciso. Preciso mudar umas coisas em mim que ele não gosta, mas tudo bem, eu mudo, porque vale a pena pra eu ficar com ele. Mas Eu tenho olha- alguns olha- relatos sobre isso. Não, eu tenho um relato próprio, gente. Eu tenho um relato próprio, tá? E olha assim, vou falar uma coisa pra vocês, tá? Eu sempre me senti uma pessoa muito bem resolvida, que gostava de mim mesma, gostava do meu trabalho, gostava da vida que eu levava. E aí eu conheci um cara e sim, ele era bonito, ele era gente fina, ele, obviamente, se eu namorei com ele, ele tinha as Atributos. qualidades dele, né? E aí tinha uma qualidade nele que todo mundo me falava e reforçava, que era: não existe um coração, ninguém tem um coração tão grande quanto o do fulano. Até eu acho que já tinha te falado isso. Até eu. Todo mundo É. que conhecia ele me falava isso, que ele era a melhor pessoa com o maior coração que eu ia conhecer. Muito amoroso. Pessoa bondosa, ele Não, era. uma pessoa. Ele era de fato aquela pessoa que, assim, se um amigo dele precisasse, sei lá, tava na rua e estragasse o carro e ligasse pra ele 4 horas da manhã, ele Ele ia, sabe? E de fato, como eu tô falando, ele era essa pessoa. Ele era uma pessoa com um coração muito, muito grande mesmo, assim, sabe? Mas, olha como isso me fazia eu me sentir. Que sorte que eu tenho de ter esse cara na minha vida. Em muito tempo, mas assim, olha, gente, por muito tempo, eu chegava a sentir que eu não era bondosa, que eu não era uma pessoa que tinha um coração grande, que eu chegava, e nunca ninguém me disse isso, óbvio, claro que não, mas eu chegava a sentir que assim, meu Deus do céu, eu preciso manter este homem do meu lado, porque ele é uma pessoa incrível, porque eu nunca vou achar alguém com esse coração que ele tem. E o resto? E o resto? E aí? E todas as outras coisas que estavam me faltando. Não, e mesmo que fosse tudo perfeito, se tu tivesse que abrir mão de coisas que tu é, de quem tu é. E eu abria, tá? Exato, porque E daí se eu tu sentir abria- mal por ser quem tu é. Eu segurava, eu reprimia muitas coisas em mim, porque eu tinha medo que se eu soltasse essas coisas, ia assustar. eu ia ele. assustar ele. Eu tinha, olha só, gente, que loucura, tá? Eu chegava a ter medo. Eu trabalho como influenciadora digital, ser uma pessoa conhecida faz parte do meu trabalho, quanto mais conhecida eu sou, Mais sucesso tu tá mais tendo. sucesso eu tenho. Eu tinha medo de ter sucesso e abafar ele. Eu tinha medo. Às vezes eu ia. Sim, gente, sério. E foi muito, muito doido, assim, tá? A gente terminou o relacionamento numa boa, foi um relacionamento que terminou sem briga. A gente terminou, assim, um entendendo o outro do porquê que a gente tava terminando, porque realmente nós éramos pessoas que a gente não era compatível, até com o nosso estilo de vida, não ia dar. A gente ia ter que ficar um reprimindo coisas e o outro, sabe? Sempre se ajustando. Alguém sempre ia se ter que abrir ajustando. mão Alguém de ia- coisas muito importantes, né? E aí, um tempão depois que a gente terminou, ele chegou pra mim e disse que, olha que loucura, tá? Eu nunca vou conhecer alguém com coração tão grande quanto o seu.
E a gente é impostora. A gente é impostora porque a gente não consegue se enxergar. E é muito louco, tá? Porque eu precisei que ele, que era a pessoa com o maior coração do mundo, me dissesse isso pra entender que não, que eu realmente... Eu sou uma pessoa boa. Essa qualidade Eu que sou ele merecedora, né? tem, essa qualidade que ele tem de ajudar os outros, de ser essa pessoa, caramba, eu também sou. Sabe? E eu precisei que ele me dissesse isso. Eu precisei da validação de um ex-namorado pra entender. Mano, É. sabe? A gente se cobra muito. Mas foi... é muito doido isso, tá? É muito doido. Até hoje, eu terminei meu casamento faz... 1 ano e meio, 2 anos. Foi? Mais de... Nossa, 3 anos! Vai Gente, fazer o 3 tempo anos. passa. Vai Que fazer bom. 3 anos. E ainda, às vezes, eu me pego pensando, tipo, no que a outra pessoa pensaria de mim. No que a outra pessoa falaria de mim. Porque, claro, também era um relacionamento, né, bem merda. Que tinha muito julgamento, né, muitas críticas. Como perder um homem em 10 dias era, tipo, tudo que eu fazia parecia que era pra perder aquele homem, assim, né? Mas, ainda assim, essas vozes ainda estão na cabeça, assim, de vez em quando, sabe? Daí é terapia, né? Terapia pra... você trabalhar o teu mental, Cada vez né? menos, né? Ainda bem, cada vez menos. Mas ainda fico, putz, eu acho que fulano ia julgar tal coisa. Acho Por que isso importa, né? Exato, não importa mais. É esse processo que a gente tem que fazer. Por que isso importa? A opinião da pessoa não importa, né? Mas, Né? exatamente. Eu sei, a grande questão é saber o que a gente faz e saber o que a gente é. De, por exemplo, esse rapaz, ele era maravilhoso e ele atendia os amigos às 4 da manhã. Meus amigos sabem que eles não vão conseguir falar comigo às 4 da manhã porque o meu celular fica no não perturbe. Mas eles sabem que eu vou fazer qualquer coisa por eles. Eles sabem que eu estou ali. Os meus amigos confiam em mim da mesma forma que eu tenho relações de segurança com outras pessoas. Eu sou uma pessoa amorosa, eu sou uma pessoa amada ou amável. E eu sei disso. Eu não preciso de ninguém para me provar. E tem uma outra coisa. Talvez, né, eu não sei, se eu não fosse essa pessoa, eu teria outras qualidades, né? Que são as minhas qualidades. E eu acho que todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. E as minhas qualidades eu tenho. Se na época eu soubesse, eu tivesse ciente delas, eu provavelmente esse relacionamento não teria durado 6 meses. Eita. É uma constatação que eu fiz depois. Gente, assim, É importante fazer. amei 3 anos e meio, amei muito. Mas, se eu me amasse mais, talvez eu não tivesse ficado nesse relacionamento tanto tempo. E foi muito louco, assim, porque eu tive... o que a Lu falou ali da autoestima, de que nem sempre a autoestima vem do físico, foi o fim desse relacionamento, ele começou quando eu tive um despertar profissional. Que eu entendi quem eu era, o que eu realmente queria fazer da minha vida, porque tá, beleza, vinha trabalhando, eu sou arquiteta, eu vinha trabalhando como influenciadora, mas nada, assim, é muito louco. Tudo que eu fazia, eu nunca me sentia satisfeita, eu nunca tava satisfeita. E aí, quando eu tive ideia de um projeto, eu falei, caramba, é isso que eu quero fazer. O olho brilhou quando tu pensou no que tu ia fazer. Brilhou quando eu pensei no que eu ia fazer. E aí, quando eu entendi que era aquilo, e quando eu entendi, e não foi pelo mérito, não foi pela visão dos outros, foi pelo meu mérito próprio de entender que aquilo é o que eu fazia bem. Aquilo, poxa, isso é o que eu nasci pra fazer. Isso é o que eu faço de melhor. Quando eu entendi isso, parece que tudo ao meu redor mudou, a minha autoestima melhorou com o meu profissional, não porque eu me achei mais bonita, ou porque não, mas porque o meu profissional, eu entendi qual era o meu talento, e aí tudo ao meu redor foi mudando. Mudou, gente, meu ciclo de amizades mudou, sabe? E não é as amizades que vieram daquele relacionamento que, tipo, foram embora, não. As outras, até porque, né? Até porque ficaram. Ficaram, né? Mas não foi isso, foi tudo. As pessoas, quando eu entendi quem eu era, as pessoas ao meu redor foram mudando. E eu tive várias pessoas nesse tempo. Isso faz o quê? Vai fazer 2 anos. E tiveram várias pessoas que passaram pela minha vida e que foram breves, assim. Trouxeram um aprendizado, foram breves. Eu entendi, cara, esse não... Ó, de novo eu tô seguindo aquele padrão. Essa pessoa não fica e a pessoa sai, sabe? E tô falando de relacionamentos de amizade, relacionamentos de trabalho. Sim, todos tudo, são relacionamentos, né? tudo, sabe? Só que pra mim foi muito isso, assim. A partir do momento que eu entendi quem eu era... Bom, Tem alguma coisa pra Ótimos. vocês que seria aceitável
mudar pra agradar outra pessoa? Eu acho que é muito difícil de dizer isso. Pensar que você tem que alterar alguma coisa sua pra agradar alguém é complexo. Eu acho que quando a gente entra em um relacionamento com uma perspectiva, nem tudo vai ser perfeito. Diversas coisas, elas vão acontecendo e na medida que elas acontecem, a gente percebe ajustes que podem ser feitos. Mas eu acho que mudar essência, não. Eu acho que a gente tem que entender o que é essência. Eu passei por isso, inclusive. Eu percebi o que é essência. Nisso aqui a gente não mexe. Da mesma forma, se a outra pessoa tem essa essência e se isso confronta a tua essência, Os seus valores, os seus princípios, né? As coisas que você acredita. exato, tem que afastar, porque alguém vai abrir mão de uma parte muito importante de si. E ninguém deve fazer isso dentro de um relacionamento. Uhum. Porque E às vezes é uma coisa, às vezes eu acho que é uma coisa pequena, tipo, eu gosto muito de ouvir pop. E o meu namorado só ouve rock. E aí eu nunca mais ouvi pop porque sempre toca rock. E aí eu não consigo mais ouvir a música que eu gosto. E eu já nem sei se eu gosto mais tanto da minha música, porque daí agora eu acho que eu já gosto mais da música dele. E a gente sempre ouve a dele. E aí tu vai Isso é perdendo horrível. contato com coisas que tu gosta. Né, esse é um exemplo, mas assim, roupas que tu veste. Meu ex dizia que eu me vestia era muito infantil o jeito que eu me vestia. Porque eu gostava de brilho, gente. Quem não gosta de brilho, eu né? adoro paetê. Nossa, acho que um mês depois que eu terminei, eu fui numa loja, eu comprei uma blusa toda de brilho. E foi tipo, nossa, ele ia odiar essa blusa. Libertador. Foi muito bom, foi muito bom. E coisas assim pequenas, né? Tipo, coisas que eu gosto de comer, que eu deixei de comer porque a pessoa não me acompanha, ou porque disse que não era bom comer aquilo e eu parei de comer. E aos poucos tu vai deixando de ser quem tu é, né? Em pequenas coisas. Não precisa ser assim, nossa, eu não gosto, precisa fazer Crença religiosa, política, que que daí, nossa, daí eu não vou nem, né, mencionar, né? Que, assim, nem comece um relacionamento com uma pessoa que seja completamente diferente de ti nesse aspecto. Eu sou dessa opinião. Eu já falo, olha, evita essa fadiga. Se tu sabe quais são os valores, as questões rígidas, eu digo que são as red flags. Tu sabe quais são as tuas red flags. Tu sabe quais são os limites que são intransponíveis. Ninguém pode passar perto deles. Antes deles passarem por perto, tu já aciona um alarme, tu já comunica a pessoa. Eu não admito que falem comigo dessa forma. Uhum, Ninguém fala comigo dessa forma. Se tu continuar insistindo, vai dar BO. uhum. Aí tu já avisa a pessoa. Ou tu já sabe que tu tá chegando perto do teu limite, quando a pessoa tá te pedindo coisas que tu sabe que tu não vai oferecer. Da mesma forma da música. Poderia ter sido saudável. O meu namorado adora rock e eu adoro pop. Mas ele gosta tanto de rock que a gente ouve no carro. Quando eu tô no carro dele, a gente ouve rock. Quando a gente tá no meu carro, a gente ouve pop. Eu comecei a gostar de uma banda e agora eu vou com ele num show. Legal, massa. Esse é o tipo de mudança que é saudável. Exatamente. Adaptações, né? Adaptações sem você perder o teu íntimo, né? A tua essência, quem você é lá dentro. Eu acho... Nossa, gente, isso é uma coisa que eu sempre fico pensando, assim, ó. Eu ficava pensando no ano passado. Eu tava solteira. E aí eu fiz um projeto onde eu virei cover do Nick do Backstreet Boys. Maluca, Eu né? adoro esse projeto. Não, esse projeto é top, né? Vamos combinar. Mas assim, eu pensava, meu Deus do céu, o meu Instagram é o Instagram mais espantaboy da face da terra. Porque, sei lá, eu tô com, né, umas fotos que eu tô com uma cueca, escrito Aline, coração, Nick, sabe? Tipo, meu Deus do céu, eu nunca, nessa vida, eu vou achar um cara que ache isso legal. Eu falo, meu Instagram é espantaboy. Só que eu ia deixar de fazer isso, que é uma das coisas que eu mais amo fazer na face da terra, eu não ia. Então, assim, a hora que aparecer alguém que ache isso massa, maravilha. Aí, sim. Se não aparecer, a gente vai seguindo, né? É isso. Sobre respeitar nossa essência, eu acho que é essa a grande questão. E eu, Tu identificar o que é importante. E tu conseguiu lá atrás, quando tu falou naquela questão de... Dei um passo dentro da minha carreira e entendi que aquilo era o que eu queria. Quando a gente faz isso, seja no profissional, seja no pessoal, a gente consegue consolidar mais. E quanto mais firme a gente tem essas ideias, mais fácil fica o processo de se relacionar com o outro. Porque a gente sabe qual é o espaço que a gente tem para ceder na nossa vida para alguém.
Isso que é muito legal. Tu saber o espaço que alguém vai ocupar na tua vida. E não vai ceder. Não é Uhum. alguma coisa que a pessoa vai tomar. E aí agora a tua vida ela é completamente diferente, né? Tu deixou de ser do pop e agora tu virou roqueira com coisa de couro no pulso. Não, a pessoa, o espaço dela é aquele. Porque todas as outras esferas da tua vida já estão organizadas, né? O teu trabalho ocupa isso aqui, a tua família ocupa isso aqui, as tuas amizades isso aqui, a tua saúde, teus hábitos, enfim, qualquer outra coisa. E o namoro, o casamento, é uma fatia que tu vai compartilhar da tua vida. Então, quanto mais a gente sabe sobre nós mesmas, mais fica tranquilo de se relacionar. E eu acho que vale muito a pena. Eu falo pra todo mundo, invista em você, sabe? Se puder, faça terapia. Se não fizer, eu recomendo um orgasmo por dia, um sexo bem feito por semana. Isso resolve, assim, ó. Tu é a melhor coach de relacionamento que existe. Eu acho que... Não, pelo amor de Deus, xinga, mas pelo não amor de ofende. Deus. Mas é que eu acho que é muito isso, assim, se todo mundo falasse isso, invista em você, goste de você, dê pro outro o que você pode dar, receba o que você quer receber. Cara, se todo mundo falasse isso, gente, como a gente ia ser mais feliz? Muito. Nossa, assim, porque o que eu vejo de, meu Deus do céu, assim, de gente frustrada porque não está num relacionamento e tentando entrar e tentando caber em lugares que nunca vai caber, sabe? Pô, é um negócio de frustração atrás de frustração. Uma coisa que tu falou, Maria, que eu fiquei pensando, é quando esse espaço, ele é imposto, né? Quando ele é tomado. E eu acho que quando a pessoa vem com uma demanda, tipo... Não, se tu não fizer isso, vamos terminar. Se tens que fazer tal coisa, tens que mudar tal coisa. Eu acho que essa coisa do mandar, pra mim, é uma régua de tipo, que desrespeito, né? Que desrespeito Pra um mim relacionamento também. que alguém te manda mudar alguma coisa, ou te impõe alguma coisa que tu não quer, que tu não é. E pra mim aí já é uma régua de tipo, vaza. Assim. É, junto dessa, pra mim, E tá por que a ali pessoa mesmo não vazou? Se você não é aquilo e ela não É. quer aquilo, vaza. Justamente. Qual que é o problema contigo? Pra mim, a questão é quando a pessoa diz que sabe... Ah, eu sei o que você tá falando. Ah, você fez isso porque eu sei que você fez aquilo. Tipo assim, você... Tá na minha cabeça? É, tipo assim, você tem alguma coisa aqui dentro? Tem um chip implantado? Você sabe o que eu penso? Tipo, me respeita. Ou que a pessoa diz que sabe o que é melhor pra ti. Nossa, Né? essa aí é o pior de todas. Não, é uma eu tô te falando clássica. te falando pra fazer isso porque vai ser melhor pra É ti. pelo teu bem. É pelo teu bem. É pelo teu bem. Ou achando que Amigo, você tá galera. pensando como ela pensaria, né? Isso que é o pior de tudo, assim. Que eu acho que... Ai, sei lá, esses relacionamentos que tem muita desconfiança, por exemplo. Gente, um relacionamento que tem muita desconfiança é que você... A tua cabeça tá pensando aquilo e você acha que a cabeça do outro é que tá pensando. Sim. E funciona Isso- naquela lógica. Você funciona. bota aquela lógica como uma realidade e você imprime aquilo nas atitudes da outra pessoa. Aí, tipo, se você faz isso, logo aquilo. Então, a pessoa ela vem com essas ideias engessadas e quando a outra pessoa ativa algo perto daquela tua construção, você tem certeza de que aquilo vai se consolidar. É tipo uma regra matemática, só que é uma regra fictícia, que existe só dentro da tua cabeça. E aí eu digo, é tanta arrogância que você se sente tão certo, tão certa, você tem tanta certeza daquilo que você não dá liberdade da outra pessoa provar que é outra coisa. Você tem certeza que ela está fazendo aquilo por causa daquilo, né? Se você fez isso, é porque você quis me comunicar isso. Eu sei que você quis me comunicar aquilo aquele dia que você saiu com as suas amigas. Eu sei que você quis fazer ciúme em mim, por exemplo. Mas, tipo assim, se enxerga. Isso é tão Eu 1997, acho tão engraçado, né? porque é tão, assim, distante. Mas é triste, na muito verdade. real, é triste, né? é horrível. Mas chega a ser engraçado, assim, porque... É patético. Patético. Gente, tá muito boa a nossa conversa, tá muito boa. Eu queria ficar mais Gente, uma hora tá aqui conversando. sério mesmo? Mas a Não. gente tá aqui há muito tempo falando já sem parar. Ai, caramba, eu não acredito que esse episódio tá acabando. Ai, a gente vai ter que fazer Como Perder um Homem em 10 dias, um mês, um ano, né? Vai ter que continuar isso aí depois, porque tá muito bom. Maria, Ai, muito, gente. muito obrigada por ter vindo participado. A gente sempre aprende muito contigo, é muito legal te ouvir mesmo. Não só aqui, mas no Instagram também. No Instagram a arrobinha também. dela está na tela, estará aqui na Sigam descrição ela, do vídeo, ela é por favor, maravilhosa, sigam dá aqui. dicas incríveis. Não, conteúdo, ó, gente, conteúdo, tá? Vocês não têm ideia. Sim. Sobre aquilo também. Bastante, inclusive. que a E gente muito gosta. obrigada quem ficou com a gente até agora, até
aqui ouvindo essa falação sem fim, né? A gente mas foi uma fala, mas é conversa muito bom. Legal. Foi É. legal até pra quem tava ouvindo. Foi um prazer, gente. Obrigada mais uma vez pelo convite. Espero que a gente possa construir mais diálogos de qualidade também no futuro, porque é sempre muito bom, né? Quando a gente leva essas ideias para mais pessoas de que é possível se relacionar de uma forma feliz, saudável, né? Eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que ficar. Perdendo ou não um homem em 10, 20 dias ou anos, seja feliz. Seja feliz com quem você é, eu acho que essa é a grande questão. Quando a gente começa a ficar feliz com nós mesmas, as pessoas que estão à nossa volta também começam a se alinhar. A gente vai se alinhar, a gente vai atrair as pessoas certas. Tanto de relacionamento, quanto de amizade, quanto de parceiro de trabalho. Eu sou muito a favor disso, gente. Meu Deus. É isso, então. Maravilhosa. Encerramos isso, gente. perfeitamente. Obrigada. Próximo episódio. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, tá? A gente vai falar de corre. E também dessa coisa que a mulher tem que ser tudo, né? Queremos a audiência de mulheres estressadas. Por favor. Beijo. Menos eu. Beijo, gente. Até mais.